Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Na Mente. Meu nome é Natália Gomitri. Meu nome é Julia Barbosa. E hoje o tema é extensão. E para o nosso segundo episódio a gente tem uma convidada super especial, a Giovana Pires. Oi gente, é um prazer estar aqui. Muito orgulho da iniciativa de vocês, da gente estar falando sobre extensão, sobre psicologia, sobre ESG. Nosso papo vai ser bem legal hoje. Obrigada pelo convite. A Giovana é a nossa professora de extensão aqui no curso de Psicologia da FATEP e a gente vai bater um papo hoje sobre a matéria que ela dá. E bom, para começar, para quem não conhece, o tema, o que seria a extensão e também como ela surge, como ela nasce, como ela surge para nós na faculdade. Vamos lá. A extensão faz parte do projeto de educação, principalmente relacionado às universidades, desde a LDB de 96. Eu rasquei na promulgação da LDB de 96. Mas a ideia de uma universidade é que o aluno tenha acesso a 3 elementos básicos: ensino, que é o que acontece em sala de aula; pesquisa, que é o necessário para fazer a aula acontecer; e extensão, que é o levar para a comunidade, é justamente a aplicabilidade daquilo que a gente aprende. Então, quando a gente fala lá na LDB de 96, a gente já está falando nos conceitos de universidade, centro universitário e faculdade, e naquele momento cabiam às universidades os projetos de extensão, aos centros universitários projetos intermediários e às faculdades único e exclusivamente o processo de ensino. E isso era bem justo, né? Diferenciava demais a formação de quem saía de um local ou de outro. Então, em 98, há uma correção desse programa e o projeto de extensão passa a ser obrigatório para todos os alunos de todos os cursos do ensino superior. Então, era para ter acontecido entre 2020 e 2022 a implantação. Nós tivemos aí a pandemia que deu uma atrasada nisso, porque uma vez que há a extensão, é justamente a proximidade do que vocês aprendem, do que a gente ensina, do que a gente pesquisa, do que vocês pesquisam com a comunidade, a pandemia inviabilizou essa proximidade. A gente não podia mais ir à rua para fazer esse contato. Então a gente atrasou um pouco a implantação da extensão, mas desde o ano passado torna-se obrigatório para toda instituição de ensino superior a oferta dos programas de extensão. E quando você fala assim que vai para todos os cursos, essa extensão ela é feita da mesma maneira para todos os cursos? Ela é feita da mesma maneira para todos os cursos. Justamente a resolução número 7 de 18 de dezembro a resolução número 7 de 18 de dezembro de 2018, ela implanta para todos os cursos, solicitando que os supervisores, os coordenadores, as faculdades permitam que os alunos façam projetos de extensão em 6 modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, trouxe palinha, gente, eventos, prestação de serviço e produtos. Aqui na FATEP, o MEC exige as 5 primeiras: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviço. Aqui na FATEP a gente autoriza mais 2 modalidades, que a LDB que a resolução de 2018 dá autonomia para que a gente faça, que é a modalidade de produtos e a modalidade de proposições. Então, qualquer projeto que o aluno traga para a gente na FATEP e que não se encaixe nessas 5 primeiras, a gente vai analisar como proposição. E a 7ª modalidade que a gente amplia é a de produto, porque é uma coisa muito complicada para todo o ensino superior, uma coisa muito complicada profissionalmente, é a guarda da memória do que acontece. Então, a gente tem empresas que não têm memória organizacional. A gente tem instituições que não têm memória organizacional. A gente vê prefeituras caçando fotos com pessoas privadas porque a prefeitura não tem memória organizacional. Então, a modalidade do produto é justamente essa possibilidade de registrar o que acontece ao longo dos processos de extensão dentro da FATEP. A FATEP tem a iniciativa do Instagram,
Conhecer para Cuidar. Vocês agora com o Com Na podcast, com Na Mente. O Compartilha Psi. O Compartilha Psi, né, que é um blog. Então, a gente tem cuidado com carinho de... A gente está começando, lógico, né? E a gente está aprendendo todo mundo junto. Mas a gente tem cuidado com carinho de tentar manter essa memória efetiva do que está acontecendo nos projetos de extensão. Ainda vou fazer uma ressalva. A extensão não é igual em todas as instituições. Então, o que ela pode diferenciar? Existe uma diretriz elaborada pelo Conselho Superior de Educação que determina 5 proposições básicas e determina como as instituições têm que trabalhar com extensão. Algumas instituições vão trabalhar com extensão à distância. Então, esse contato com o coordenador, esse contato com um orientador, ele pode não existir, né? Você tem lá uma proposição, um manual a seguir, faz o seu projeto de extensão e deposita um programa à distância. É válido? É óbvio que é válido, né? Mas é válido dentro das diretrizes e das filosofias daquele determinado curso. Mas o mediador, a gente no seu caso, é bem mais intenso, assim, parece que o projeto vai mais para frente quando a gente tem um mediador. A gente precisa disso. Então, por que a gente precisa disso? Porque essa troca de experiência não é só para vocês que ela é relevante. Ela é relevante para todos nós. Então, quando a gente perde essa proximidade humana, a gente perde parte da filosofia da extensão, que é colocar vocês em proximidade com o outro. Como vocês são melhor. Desculpa, A gente aprende melhor. muito obrigada. Pela parte que me toca, muito obrigada. Mas a ideia é essa, que a gente possa todo mundo crescer juntos, que a gente possa desenvolver projetos melhores. Vocês têm me ensinado isso. A gente está indo numa trajetória já de 3 semestres, então a gente vê que a gente vai criando mais comunicação, que a gente vai criando mais desenvoltura, que a gente vai, né, caminhando melhor nas ideias que a gente tem que organizar. E como funciona a preparação dessas aulas de extensão? Então, a gente pode chamar de aula, pode? Acho que a gente não pode chamar nem de matéria, né? A gente devia chamar de espaço. Eu prefiro chamar de espaço, que é o espaço da extensão. A gente tem por semestre uma temática. Então, por que a gente tem uma temática? Porque às vezes a gente tem umas ideias muito loucas e a gente quer fazer umas coisas muito legais. Precisa ter um foco. Mas a gente não tem base teórica para essas coisas muito legais. Então, todas as temáticas na psicologia da FATEC ou nos demais cursos são baseadas nos conteúdos que os alunos estão trabalhando naquele semestre. Então, aí vocês vão olhar para mim e falar assim, ops, mas a gente não tem ESG no 4º semestre, mas a gente tem organizacional. Né? E ESG é uma temática muito relacionada à organizacional. E é uma temática muito relacionada ao desenvolvimento humano e organizacional. Então, ela veio para esse semestre. Essa ideia de trabalhar efetivamente o que eu estou aprendendo, com o que eu estou pesquisando e o que é que eu vou fazer lá fora, faz com que os conteúdos fiquem mais fixados. Então, eu não chamo ESG de uma matéria, nem de uma disciplina, nem de uma preparação de aula. Ela é um espaço de diálogo. O que é um espaço de diálogo? A ideia inicial é apresentada, então lá no comecinho do semestre, a gente vai discutir o que é ESG, a gente vai discutir quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, né, dessa grande filosofia de administração. A gente vai apresentar como ela está sendo aplicada nas empresas, a gente vai entregar material sobre, né, então a empresa funciona assim, muito pensando na inclusão de vocês neste momento em organizacional e muito pensando que esta é uma tendência de mercado que não importa onde vocês vão trabalhar daqui a 10 anos. Um momento ou outro, vocês vão esbarrar numa reunião e vão ouvir assim, nós precisamos desenvolver melhor o ESG da nossa prefeitura, da nossa empresa, do nosso consultório, da nossa clínica e, né... Chega lá e fala, o que é ESG? Né? Eu espero que vocês não façam cara tipo, desenvolver o quê? Então, por isso, essa proximidade com assuntos que podem parecer muito diversos à psicologia, mas que no fundo estão ali, relacionados às áreas de atuação de vocês. Além disso, já que foi um pouco pro tema, que é isso, a gente trabalha com um tema para criar um projeto ou uma iniciativa, já que a gente está nisso, como os projetos ou iniciativas, elas conversam para um futuro no trabalho, um futuro em que a gente vai para o mercado profissional? O primeiro é esse,
que ninguém caia numa reunião, que ninguém caia numa apresentação de trabalho, que ninguém seja surpreendido em nenhum momento da vida com vamos cuidar de um projeto ESG e a gente tem que olhar e dizer assim, cuidar do quê? Mesmo que o Google nos acuda nesses momentos e a gente discretamente digite no Google, né, o que é ESG, eu preciso estar mais inteirado com o assunto. Então, eu acho que a primeira iniciativa é essa. A primeira iniciativa é trazer temas aparentemente fora da psicologia para dentro da psicologia. Então, vocês já trabalharam saúde mental, vocês já trabalharam no mercado de trabalho, já fizeram psicologia institucional. Esse semestre trabalham ESG e semestre que vem trabalham criatividade, por exemplo. Ah, mas, poxa, criatividade? Então, né? Criatividade é uma competência necessária a qualquer bom profissional hoje. Então, a gente vai fazendo essa evolução para que a gente tenha mais desenvoltura com os desafios que a profissão vai apresentar. Como a extensão surgiu na sua vida? Eita, tem certeza, Nath? Senta que lá vem história. Não, eu vou ser breve, eu vou tentar ser breve. Eu tenho uma paixão muito grande por aprender. Eu gosto de aprender. E eu aprendo de duas maneiras muito claras. Eu aprendo muito pela leitura, eu aprendo muito pelo conteúdo teórico que me chega, pelas novas ideias que me chegam. Mas isso fica para mim quando eu ponho a mão na massa. Isso fica para mim quando, né? Fica mais fácil para mim quando eu tenho essa vivência do que eu estou fazendo. E aí eu vou contar um pouco da minha história muito rapidamente. Eu sou bacharel em turismo pela ECA USP e apaixonada pela minha formação, porque por mais que as pessoas digam que é uma formação muito técnica, na minha turma da ECA não foi. Ela foi uma formação muito focada em relacionamento humano, então tive uma dose muito grande de psicologia. Ela foi uma formação muito focada em planejamento e, óbvio que nas áreas do turismo, geografia, história, e isso dá pra gente um conhecimento generalista muito, muito grande.